Então, a gente já nota que as mulheres estão dominando o planeta mesmo, né? E dar os parabéns para vocês nesse mês do Dia Internacional das Mulheres. Queria agradecer o convite, né, da Faculdade Kennedy Promove. Queria dar boa noite à professora Raquel, professora Renata, Cláudia e as outras professoras presentes. Queria saudar aos alunos que estão acompanhando essa aula magna. Eu queria só enfatizar que o tempo é um pouco corrido, talvez, para a gente falar sobre todas as técnicas, mas eu vou trazer as principais, né? Eu queria falar que como eu vou dividir essa palestra, né? Primeiramente, eu vou fazer vou trazer uma breve apresentação sobre os cargos do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Depois eu vou contar um pouco da minha história para vocês, como foi que eu passei, por que eu resolvi estudar, principalmente as pessoas que estão pensando em fazer concurso. É uma história bem interessante. E, por fim, eu vou passar algumas técnicas e vou dar alguns conselhos que eu gostaria de ter recebido no final do meu curso. Eu gostaria que alguém chegasse e falasse isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, meu nome é Gustavo Azola, eu sou oficial de justiça do TRT da Terceira Região, Minas Gerais. Eu atuo nessa carreira há mais de 10 anos. Eu fui nomeado no ano de 2011 no TRT do Mato Grosso do Sul e depois eu fui redistribuído aqui para Minas por ser um concurso federal. Eu consegui a redistribuição para cá. Redistribuição é quando manda o meu cargo para cá e o outro cargo lá para o Mato Grosso do Sul. Acho que minha apresentação é essa. Fiz muitos concursos e vocês vão entender a minha história ao longo dessa palestra. Então, primeiramente, eu queria falar uma breve distribuição dos cargos, como funcionam os cargos no TRT da Terceira Região, né? A gente tem no TRT da Terceira Região os desembargadores, que é a segunda instância do tribunal, né? Os juízes, que tem os juízes monocráticos, que atuam em varas do trabalho, e temos os analistas, que são servidores, temos os técnicos, e dentre os analistas, temos vários tipos de analista dentro do tribunal. Temos os analistas judiciária, área judiciária, que é a grande maioria dos analistas que atuam dentro do TRT 3. Temos também o analista área administrativa e temos os analistas das carreiras específicas, por exemplo, área de TI, área de psicologia, área de medicina. Então, para ser um analista do TRT, você tem que ser formado em direito. Salvo engano, as carreiras específicas, que é a área de TI, você tem que ser formado em informática, a área de medicina e assim por diante. Para vocês terem noção, existem cargos de analista, até historiador tem cargo de analista dentro do tribunal, psicólogo, então, é uma gama muito grande de cargos, né? E aí temos o oficial de justiça, que tem que ser formado em direito, que é o meu cargo, e os técnicos. Em regra, os analistas judiciários, eles atuam na área fim do tribunal, em regra, tá? Mas há muitas exceções. Tipo assim, eu diria que 70% dos analistas atuam na área fim, que é junto com o juiz, dentro da vara do trabalho, e alguns analistas atuam dentro da área administrativa, porque o tribunal é como se fosse uma empresa, tem gente que tem que fazer folha, essas coisas. Todo mundo sabe mais ou menos isso. E temos os técnicos, que atuam tanto no atendimento ao público, e em algumas situações os técnicos, eles atuam nas mesmas áreas dos analistas judiciários. E, por fim, temos o meu cargo, que é o oficial de justiça, que eu vou falar um pouquinho sobre o meu cargo, né? O meu cargo é o seguinte, eu sou oficial de justiça, né? Eu atuo tanto na área de conhecimento, tanto na área de execuções e também nas ações cautelares.
A minha atividade é externa, eu não atuo dentro da vara do trabalho, apesar de muitos tribunais regionais do trabalho, eles têm um núcleo de execuções, está sendo implementado em todos os tribunais do Brasil, a questão do núcleo de execuções, ou seja, o oficial de justiça, ele atua mais na área de inteligência. Aqui em Minas ainda não está implementado esse sistema, tipo assim, reúne muitas informações para ter êxito nas execuções. Então, eu, particularmente, eu atuo entregando intimações, notificações, faço muitas penhoras, faço cautelares, faço arresto, sequestro de bens, e assim por diante. O interessante da minha carreira é o seguinte, eu não tenho rotina. Cada mandado, a gente fala que cada mandado é uma história diferente, sabe? E a gente atua diretamente com as partes. A gente é conhecido como o longa-manos, né? Que é a mão do juiz. Às vezes, em algumas situações, porque processo é papel, né? E a gente vai lá na situação fática e escuta, atuamos diversas vezes como psicólogos, olha que interessante. As partes vêm, contam o caso, aí você vai lá, escuta a outra parte. É praticamente, e a gente ajuda as pessoas, sabe? Tenta orientá-los e tal, mas sempre no limite da nossa atuação, obviamente. E na minha atuação, existem muitos casos engraçados, sabe? Eu gosto de contar algumas situações que acontecem, porque para vocês verem como é a atuação do oficial de justiça, porque o oficial de justiça, às vezes, ele não aparece muito, e a gente está acostumado daquele oficial de justiça de terno e gravata das novelas, né? Aquele cara todo engravatadinho, e não é bem assim que a gente atua, não, sabe? Eu gosto de contar um caso que é muito engraçado, de um mandado que saiu para mim uma vez, né? Eu até contei pela manhã, que estava escrito no mandado assim, ó, penhora na boca do caixa. Aí, até essa parte, tudo bem. Aí eu li o resto assim, ó, observação, cumprimento após a meia-noite. Eu falei, uai, que coisa que é essa? Aí eu fui lá no juiz na vara do trabalho, que eu atuo na vara de Pará de Minas, perguntei, onde que é que processo que é esse? Me explica essa diligência. Ele falou, é lá na pousada do Lalá, que inclusive já fechou e tal. Aí, pessoal, esse mandado era para ser cumprido numa casa de show, vamos falar casa de show dançante, que tem meninas. Vocês sabem muito bem o que se trata, né? Aí, beleza, fui cumprir esse mandado lá no dia e fui pedir apoio policial. Chegando lá no batalhão, pedi apoio, prontamente fui atendido, o pessoal já sabe onde que era, 3 viaturas, vamos lá, beleza. Entramos na boate, né? Sabe quando você entra no negócio, aí desliga o som, aí fica aquele silêncio ensurdecedor? Tipo assim, acabei com a festa do pessoal, todo mundo te olhando, e o nervosismo, né? Olha a atuação do oficial de justiça, assim, na prática. Isso é uma exceção, mas acontece. Aí fui lá, cheguei na boca do caixa e falei, olha, a partir desse momento, o dinheiro que está aí, meu senhor, é da Justiça do Trabalho, não encoste mais a mão nesse caixa porque ele está penhorado. Aí o gerente do estabelecimento saiu e eu contando dinheiro tremendo. Pensa a situação, tremendo. Eu fiz essa conta várias vezes porque todo mundo te olhando. Você vira o centro das atenções, acabou o som, acabou a dança, acabou a cachaça. Aí, eu lembro que dessa situação foi muito engraçada. Aí eu estava contando, aí chegou uma menina e falou assim para mim, o senhor é o quê? Eu falei, eu sou oficial de justiça da vara do trabalho, daqui de Pará de Minas. Ela falou o seguinte, você podia ficar aí depois, sabe? Eu falei, não, minha senhora, eu sou casado. E tipo assim,
para vocês verem a atuação do oficial de justiça. Esse caso é muito engraçado, porque a mulher me cantou lá e tal, mas tudo bem. Outra atuação, um caso que eu gosto de contar, que é muito interessante, é uma atuação minha quando eu trabalhava lá no Mato Grosso do Sul. Eu saí para uma diligência às 5 da manhã e já tinha marcado com o exequente, né? Ele ia me levar, porque a fazenda era muito, muito longe, era lá no meio do Pantanal. Eu estava indo em direção e vejo o exequente com comida, com roupa. Falei, ué, no meio do caminho, hein? Falei, que é isso, meu senhor? Ele, a gente talvez vai dormir lá. Eu falei, o quê? Isso aí só para começo de história. Era o Areião, lá tem Areião, o carro atolou 4 vezes, chegamos lá, eu saí 5 da manhã, eu cheguei na fazenda, era 13 horas, e fiz a penhora, a gente fez a penhora e remoção dos bens. E na volta, já estava à noite, e já era umas 8 horas da noite, ele com uma espingarda dentro do carro, eu falei, meu senhor, para que essa espingarda está aqui dentro do carro? Ele falou, se parecer alguma onça, a gente atira nela. Eu falei, muito bom, muito legal. Isso que eu não tinha comido nada. Aí, beleza, eu chegando, sem comunicação nenhuma, minha esposa já desesperou, ligou para a vaga do trabalho, o que está acontecendo com o Gustavo? Achou que eu tinha morrido, ligou para minha mãe, já falou, já prepara o funeral do Gustavo, porque, não, cheguei, quando eu cheguei lá em casa, era meia-noite que eu cheguei, abraçou, chorando, não entendendo nada. Enfim, essa atuação do oficial de justiça, claro que são casos excepcionais, mas acontece. Tá, agora nós vamos para a segunda parte da palestra, que é a minha história antes de passar no concurso, tá? Eu vou contar a minha história no direito para vocês entenderem de onde partiu e às vezes pode se identificar algumas pessoas com isso. Eu estudei na PUC Minas, né? Formei em Direito. Mas antes de formar, eu fiz muitos estágios na área. Eu atuei no SAJ, no Núcleo de Atendimento às Pessoas Carentes aqui da minha cidade. E também atuei como advogado, né? Não advogado, estagiário, lá com a minha tia, que era advogada. E com essa atuação, eu vi que advogar não era a minha praia, sabe? Eu vi que eu não gostava de advogar. Mas, assim, eu falo que eu não gostava de advogar, mas eu sempre falo com os estudantes que vocês têm que testar as suas habilidades. E nunca descartar uma possibilidade que o curso de Direito lhe dá. Então, você tem que testar e falar que eu não quero alguma situação. Tá bom? Aí, eu me formei no ano de 2007, né, acho que 2006, e vi que advogar não era minha praia, me formei completamente perdido. Eu falei, olha, eu não gosto de advogar, o que eu vou fazer? Nossa senhora, beleza, completamente perdido. Resolvi, aí meu pai tinha uma microempresa na época, me chamou para trabalhar, falou, Gustavo, já que você não está trabalhando na sua área, você gostaria de vir trabalhar na minha empresa? Porque estava bombando, ele era uma empresa que fornecia peças para a CEMIG, naquele programa do governo de Luz para Todos, então o mercado estava muito aquecido. Meu pai fazia parte de uma das empresas que forneciam peças para fornecedoras da CEMIG, enfim. Fui trabalhar com meu pai para ganhar um salário de R$ 1.200 na época, e minha mãe, nessa época, estava me impressionando muito. Meu filho faz OAB, como é que você forma e não faz OAB? Eu falei, tá, mãe, eu vou fazer OAB, fiz OAB e passei, né? Estudei bastante, passei. Só que no trabalho com meu pai, nessa época eu já era casado, tá, pessoal? Eu tive um relacionamento com a Débora e logo com 4 meses a gente estava morando junto. Beleza. E trabalhando com meu pai, ele é italiano. Eu não sei se vocês têm contato com italianos ou trabalham com italianos, eles são muito duros, principalmente do norte da Itália, que meu pai é do norte da Itália. E aquela situação me humilhando todos os dias, me xingando, muito, muito firme, pesado e tal. E teve um dia,
porque ele me humilhou tanto que eu falei, cara, essa situação tem que acabar. Eu não posso ficar com um curso de direito nas costas, não posso ficar com ele debaixo do braço, eu tenho que usar esse curso. Aí, outro dia eu falei, pai, eu estou pensando em estudar para um concurso público e ganhar X. Na verdade, a ideia é estudar para auditor fiscal do trabalho. E eu falei com ele, ele falou assim, você nunca terá capacidade de passar num concurso desse nível. E aquilo me machucou muito. Me doeu a alma. Aí, nesse mesmo dia, eu cheguei, depois do trabalho, e conversei com a minha esposa a respeito desse assunto, chorando muito, muito mesmo. Falei com a Débora assim, olha, você está disposta a me bancar? Porque eu estou querendo largar tudo para começar a estudar. E eu estava muito emocionado mesmo, porque o pai, tipo assim, o pai te tratando mal, sabe, aquela situação, e ela falou, não, pode ficar tranquilo que eu estou com você para o que der e vier, e se você pode largar o emprego, que eu vou te sustentar e você vai poder fazer os concursos que você desejar. Aí pronto, acabou. Aí comecei a estudar, né? Resolvi parar tudo e comecei a estudar. Eu comecei a estudar, eu já tinha, não é facilidade, eu já tinha uma certa, eu gostava muito de direito do trabalho e processo do trabalho na faculdade. E por essa aproximação, eu resolvi, olhando na internet, estudar para o cargo, inicialmente, auditor fiscal do trabalho. Auditor fiscal do trabalho, para quem não sabe, é aquele que atua dentro das empresas, indo nas empresas e fiscalizando para ver se as empresas estão dentro das NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, para ver se a máquina está ok, se o pessoal está usando EPI, é esse cargo, tá? Ele atua diretamente com o Ministério Público do Trabalho. Aí eu escolhi para estudar para esse concurso, né? Comecei com um cursinho, aqueles tradicionais e tal, ia todo dia para BH, de segunda a sexta, e fiz 4 meses, né? Esse concurso, eu fui apurando com o tempo, tinha 17 matérias, e o último concurso que havia saído foi há 6 anos atrás. Aí depois de uns 4 meses, eu comecei a avaliar se valia a pena continuar estudando para esse cargo. Por quê? Porque se eu não passasse nesse concurso, o que eu ia fazer da minha vida depois? O último concurso foi há 6 anos, e se eu não passasse nesse concurso, eu ia fazer o quê? Estudar para qual concurso? Aí, tendo a facilidade no direito do trabalho, eu procurei outra alternativa para começar a estudar para outro concurso. Aí, resolvi, junto com a Débora, a gente sempre nas escolhas familiares fazendo juntos, escolhi estudar para os TRTs. Porque eu avaliei que, na época que eu estudava, saía de torno entre 3 a 4 concursos de TRT por ano. Falei, olha, é a minha chance, porque eu tenho capacidade de fazer 3 provas por ano. Eu vou junto, vamos, Débora? Beleza? Bora fazer isso, aí fechamos, ok. Comecei a estudar para o TRT. Aí, eu coloquei aqui, e também resolvi estudar para o TRT, porque minha tia já trabalhava no TRT da terceira região, ela era técnica. Hoje ela é falecida, mas ela era técnica na época, tinha passado com 20 anos de idade, eu resolvi estudar para o TRT. Então, olha a quantidade de TRT que eu fiz, até na minha caminhada toda de 3 anos de estudo. Olha, eu anotei aqui, ó, TRT Goiás, TRT São Paulo, isso no ano de 2008, tá? TRT Bahia. Aí no ano de 2009, TRT Campinas, TRT Espírito Santo, TRT Ceará, no ano de 2009, TRT Minas, TRT Maranhão, TRT Paraná, TRT Pará, TRT Rio Grande do Norte, TRT Santa Catarina, TRT Mato Grosso do Sul, TRT Rio Grande do Sul, TRT Mato Grosso. E eu ainda fiz um TRT do Rio, depois que eu passei, e fiz um Ministério do Trabalho e Emprego, TRF, e ainda fiz vários concursos municipais durante a caminhada. E o que eu quero contar para vocês?
Nessa caminhada, teve um ponto chave, assim. Quando eu cheguei no TRT do Paraná, eu já estava alto nível em Direito e Português. Já tinha ido bem nas provas. Aí, fiz uma nota que a minha classificação, que antes a gente soltava as notas nos grupos, né? Porque era tipo correio web, era fóruns. Aí tinha um ranking das questões. Eu estava em terceiro. Já falei com a esposa, ó, arruma as malas. Mãe, passei. Débora, iremos mudar para Curitiba, felizes para sempre. Aí, meus amigos, veio a bomba. Eu tirei 60 na redação. Isso foi muito complicado. O mundo acabou naquele dia. Eu nem apareci na lista de classificação do tribunal. Isso foi uma dos TRTs que mais me marcaram, tá? Aí, depois dessa derrota, né, não ter passado nesse concurso, me doeu muito. Aí eu falei, cara, agora eu vou estudar, vou fazer tudo que for necessário. Aí eu falei, agora eu vou passar, né, eu vou falar nesse trem aqui, para não falar a palavra que eu falei que ela é feia. Aí, a partir do TRT de Belém, que foi o próximo, eu já montei uma estratégia perfeita, e já uma fórmula perfeita, encontrei a maneira correta de estudar e passei no TRT de Belém, e daí para frente eu passei em todos que eu fiz. Passei em todos os concursos que eu fiz dali para frente. E no final da caminhada, eu tive mais de 10 aprovações. A aprovação é você ficar na lista de classificação, tá? Para o pessoal que quer me conhecer melhor, tem o meu Instagram, Gus Concurseiro, tá? Já pode entrar lá, que já tem algumas coisas para ver minha foto, depois vocês veem direito a minha história. E tive mais de 10 aprovações, 7 nomeações em concursos federais, 6 em tribunais, quase todos em analistas, quase todo em analista, a maioria, e um no Ministério do Trabalho e Emprego, e uma nomeação no concurso de contagem. Aí eu vou falar minhas classificações aqui, ó. Eu passei no TRT Pará em 13º lugar, passei no Mato Grosso do Sul em 3º lugar, que foi o concurso que eu assumi, e depois redistribuí para Minas. Passei no TRT do Rio Grande do Sul em 45º lugar, e fui nomeado. No TRT do Mato Grosso, em 14º lugar. Passei no TRT de Santa Catarina. Olha, pessoal, eu fui nomeado para trabalhar lá em Floripa, mas eu não quis porque o salário não valia a pena. Fui nomeado no Ministério do Trabalho e Emprego, e é isso. Aí, antes de ter esse tanto de aprovação, eu tive 10 reprovações. 10 reprovações, tá? Enfim, vocês viram que não foi nada fácil. No começo eu estudava muito errado. Pegava apostila, aquelas apostilas de banca, lia material desatualizado, tipo, utilizava vadimétricos desatualizados. E eu fui aprendendo, fiz cursinho, peguei muita aula online, perdendo tempo em muita aula online, porque no concurso, depois vocês vão ver no meu perfil, eu defendo mais leitura em PDF que aula transcrita. Eu fui aprendendo com as derrotas. Porém, no final, valeu muito a pena, entende? É isso que eu passo para todo mundo que eu converso, que no final dessa caminhada toda, valeu muito a pena, tá? Então, a caminhada, você tem que entender, vocês que estão estudando para o concurso, ou querem começar a estudar para o concurso, que passarem em um concurso e ser nomeado é um processo. E talvez ele não vá acontecer da noite para o dia, porque cada pessoa é única. Cada pessoa tem suas individualidades, tem suas potencialidades e tem seus defeitos. Tem a parte que você é forte, tem a parte que você é ruim, e você tem que melhorar aquilo que você não é tão bom, tá? Agora eu vou entrar na terceira parte, que é exatamente as técnicas e alguns conselhos que eu queria dar para vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro conselho que eu gostaria
de ter recebido na época que eu estudava é o seguinte: tentem aproveitar ao máximo o conteúdo dos seus professores que estão dados dentro da sala de aula. Não sejam imaturos igual fui durante a minha faculdade. Peguem tudo, anotem tudo, sabe? Pega o máximo que você puder numa aula. Aproveite que o conteúdo que os professores têm para absorver isso e aplicar nos seus estudos, sabe? A matéria. Se você quer começar a estudar para concurso, comece desde já, durante a sua graduação, desde o primeiro período, ou do período que você estiver. Já pega o último edital da prova que você quer e já leia e já vê o que você tem que começar a estudar, tá? E o estudo direcionado. O que eu falo à pessoa que quer estudar para concurso? Ela tem que ter um estudo direcionado. Vocês têm que entender, todo aluno e pessoa que quer estudar para concurso tem que entender duas coisas. Existe o estudo acadêmico, que é aquele que você tem que aprofundar para entender a matéria, e existe o estudo para passar em concursos. É parecido, mas não é igual. O estilo de estudar para concurso é um estilo profissional. É um modo profissional de estudo. E o modo acadêmico é um modo que você tem que absorver a matéria, aprofundar, olhar várias doutrinas. Então, há uma diferença entre esses dois mundos, tá? E anotem isso tudo que eu falei, que é a quarta dica, tá bom? Então, vamos lá. Eu já vou passar agora já algumas técnicas, tá? O que você que está querendo começar a estudar, anota isso, pessoal, é muito importante isso daqui. Para todo mundo que quiser começar a estudar, já tem em mente. A primeira coisa é o seguinte, pegando o último edital do concurso que você quer passar, você tem que saber, geralmente os concursos, eles aplicam as mesmas bancas. Banca é o seguinte, é aquela instituição que aplica a prova do concurso. Em regra, as instituições são as mesmas. Por exemplo, a Polícia Federal, quase todos os últimos concursos foram CESP, que hoje é Sebrasp. O PRF, quase todos os últimos concursos foram Sebrasp também. TRT, em regra, é Fundação Carlos Chagas. Então, meus amigos, você tem que conhecer profundamente essa banca. Você tem que saber exatamente o que ela gosta de cobrar. A CESP, ela cobra diferente da FCC. Então, você tem que saber exatamente a diferenciação. Isso vai potencializar os seus estudos, porque você vai fazer um estudo direcionado, tá? Na minha metodologia de estudo, eu utilizava, agora o segundo ponto, a metodologia que eu utilizava é o modo repetição. O modo repetição, basicamente, é o seguinte, estudos científicos comprovaram que, quando você lê alguma informação, ela fica gravada na memória de curto prazo. Raquel, se quiser falar alguma coisa, eu estiver falando demais, tá? Os alunos estão encantados, viu, Gustavo? Os alunos estão encantados. Então, aqui, depois eu vou fazer as perguntas. Inclusive, pessoal, podem ir mandando as perguntas, que ao final o Gustavo vai responder todas. Agora eu vou responder todas, sem exceção. Isso mesmo. Continuando, então, é o seguinte, eu utilizava um método que é o modo repetição. O que funciona o modo repetição? É você tirar o conhecimento de curto prazo e colocar na sua cabeça o conhecimento de longo prazo, a memória de longo prazo. E como é que é feito isso? Repetição. Como que é esse modo repetição, Gustavo? Como é que é assim? É o seguinte, você lia o edital uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Se você tiver tempo de ler o edital seu, estudar as matérias por 10 vezes, você vai estudar 10 vezes. Entendeu? Então, eu estudava algumas matérias durante a semana e revisava as matérias durante o final de semana por meio de questões. Entendeu? Então, o modo repetição é o seguinte, você tem que entender como é que funciona o seu cérebro, porque tem uma curva de repetição, não, tem uma curva de esquecimento que você, com o tempo, se
esquece aquilo. Então, por isso tem que repetir sempre. Repetir sempre. Se o seu edital for pequeno, leia 10 vezes, tá? Agora, a terceira dica que eu falo com vocês, que eu usava, né? Chama quadro cíclico de estudo. Eu falo não engessado porque eu vejo muitas pessoas na internet, muitos perfis do Instagram, aplicando um quadro cíclico de estudo, ok. Só que o quadro cíclico de estudo é engessado, ou seja, a pessoa faz um cronograma para um mês. E se a pessoa passa mal em um dia, ela põe a matéria X, vamos dar um exemplo, ato administrativo de direito administrativo, por exemplo, passou mal no dia, não estudou, e aí? Vai ter que fazer todo o cronograma? Então, na minha metodologia, eu utilizava o quadro cíclico de estudo não engessado. Assim, eu estou falando bem breve, pessoal. No meu Instagram tem mais, tem tudo mais pormenorizado, eu faço stories explicando melhor, tá? Beleza. A quarta técnica que eu utilizava muito era a técnica do Skype. Olha como é que eu tô velho. Antes, na minha época, era Skype. Hoje é Zoom, Meet. Pode ser até chamada via Instagram, não importa. O que consiste essa técnica? Ela consiste no seguinte, você estudar com um colega, lendo o mesmo material, a mesma lei, cada um lê uma página, 2 páginas, e vão, tipo, dando uma aula para o outro, e lendo os artigos. Eu fui estudar a respeito desse tipo de técnica, né, e percebi que, por meios de artigos científicos, que esse modo de estudar é um dos mais eficazes que existem. Se você não tem um colega, estuda sozinho. Pode dar aula para você mesmo, porque a absorção é mais ou menos uns 60%. Lógico que vai de pessoa para pessoa. Então, é muito interessante para você que está estudando para concurso ou está estudando na faculdade mesmo, estudar com um colega via Skype e ler o mesmo material, ler as mesmas leis. Eu utilizava essa técnica porque eu estudava o dia inteiro e à noite eu chegava muito esgotado. Eu estudava 3 horas líquidas de manhã, 3 horas líquidas à tarde e 2 horas e meia líquidas à noite. Isso já num período mais avançado de estudo, né? E eu utilizava essa técnica porque eu não conseguia só ler, eu tinha que conversar, falar, entendeu? E isso trazia um aprendizado muito maior, tá? E por fim, das técnicas eu vou trazer para vocês, fazer questões como forma de aprendizado. Isso é meio óbvio, mas não é, tá? Quando você faz questões e erra, o aprendizado seu é muito superior. É muito superior. Tem muitas pessoas que eu converso, eu recebo direct e faço algumas mentorias, que têm medo de fazer questões. Pessoal, não tenha medo de errar. Não tenha medo. Faz parte do processo de aprendizagem, o erro. O erro cria um aspecto psicológico, porque quando você erra, você fica com raiva. Você não gosta de errar. E aí você cria um negócio psicológico que você não esquece mais. Eu lembro de questões que eu errei em provas quando eu estudava para concurso até hoje. Pensa para você ver, tá? Aí, agora agora não vou passar mais técnicas, vou para a parte da conclusão, tá? De algumas conclusões que eu tirei na minha trajetória de estudo. Então, eu acho que é a parte mais importante aqui, porque as técnicas eu estou postando no meu Instagram, depois vocês podem ver com calma. É o seguinte, pessoal. Quais conclusões que eu tirei estudando para concurso? Primeiro que é o seguinte, eu sou igual a você que está aí. Eu não sou melhor que você, não. Sabe por que eu estou falando isso? Porque sempre eu fui um aluno mediano. Eu sempre fui um aluno que não era o mais inteligente. Eu não era o aluno na faculdade mais inteligente. E consegui galgar esse tanto de vitórias e êxito porque eu resolvi estudar de maneira séria. Então, não se ache menor, nunca. Não deixe ninguém tirar a sua luz. Não deixe ninguém falar com você, cara, você não é capaz. Não deixe ninguém moldar seus sonhos. Quem tem que moldar seus sonhos é você, tá? Igual o meu pai falou, você nunca vai passar no concurso. Ele falou a capacidade dele, não a minha, entendeu?
Então, eu sempre falo, mediano e gestante de resultado, se você perguntar para os meus colegas de faculdade quem é o Gustavo lá da faculdade, eles jamais imaginariam que eu teria tantas nomeações. Mas não é porque eu sou melhor, não, é porque eu paguei o preço. Eu tive persistência, entendeu? Concurso é para todos, tá? E tudo vai depender de 4 coisas. São as 4 características mais importantes para uma pessoa passar num concurso. A primeira é o seguinte: positividade. Seja positivo, acredite nos seus sonhos, acredite que você é capaz. Se reconheça como pessoa, saiba quem você é, tá bom? Segunda característica, tenha persistência. A persistência leva à perfeição. Se tivesse desistido do concurso público nas primeiras reprovações minhas, ou na quinta reprovação, na sexta, talvez eu não estaria aqui conversando com vocês. Terceira dica, ou característica mais importante para ser um servidor público e passar num concurso dos seus sonhos: utilizar técnicas de estudo eficazes. Você tem que utilizar técnicas de estudo que vai diminuir o seu tempo até a aprovação. Diminuir o tempo que você vai estar lá se dedicando. Eu tive muita dificuldade, só com 10 reprovações que eu consegui criar a minha técnica perfeita para passar. Tá bom? Tanto que a minha esposa, ela utilizou a técnica minha e passou em 6 meses de estudo. E ela sempre estudou em escola pública, ela sempre trabalhou, como a vida suada de nós todos brasileiros, ela nunca foi privilegiada e conseguiu passar. Tá bom? E a quarta característica mais importante para você passar no concurso: horas de bunda na cadeira. Sabe o que é horas de bunda na cadeira? É a quantidade de estudo que você vai estudar, vai se dedicar àquele projeto, entende? A minha esposa, ela estudava 10 horas por dia líquida, não, 10 horas não, estudava 10 horas por dia e 8 horas líquidas. Estudava final de semana todo, sábado, domingo, o dia inteiro, entendeu? Então, é isso que você tem que ter. E para você acertar no concurso, para você dar certo, você tem que acertar uma vez. Você tem que passar em um concurso. Então, estude, que você tem que acertar uma vez para resolver a sua vida, tá? Ser servidor é muito bom. E eu queria falar uma coisa que é um adendo, que eu descobri depois, com a minha esposa. Olha que interessante. Ela me ensinou também na caminhada, que eu acho muito importante. Importante para a vida também. Guardem isso que eu vou falar. Eu percebi que ela passou muito mais rápido que eu, porque ela estava os 5 pilares para passar num concurso, que são as bases sua, que é o mental, que é o psicológico, que tem que estar equilibrado. O corpo, fazer atividade física, você está equilibrado na sua atividade física, você está fazendo atividades. A alimentação, está alimentando bem. Não adianta você ficar comendo um monte de porcaria e estudar, seu rendimento vai ser menor, vai ser menor por isso. Quarto, sono. Pessoal, o sono é muito importante. Na era atual, todo mundo fala, eu durmo pouco, não sei o quê. O sono é muito importante para a absorção de conteúdo, porque a gente absorve o conteúdo durante o sono e dá uma limpeza no cérebro no dia seguinte. O quinto é horas de bunda na cadeira, mais técnicas eficazes de estudo. Tá? A minha esposa passou rápido porque ela estava também com esses 5 pilares equilibrados. Tá? Eu acho que agora pode passar para os alunos, porque eu vou fazer, no final, eu vou fazer umas considerações finais e vou responder agora todas as perguntas. Ah, que bom, Gustavo, porque são muitas. Eu vou até pedir auxílio para a professora Renata e para a professora Soraya, né? Só, gente, antes de passar efetivamente para as perguntas, eu quero destacar que daqui a pouco eu vou liberar a lista de presença. Nessa lista de presença, você vai colocar seu nome. A partir dessa lista de presença,
será emitido o certificado, e aí vocês vão anexar no formulário de horas complementares. Aí valem 5 horas complementares. Só vai valer 5 horas complementares a partir da emissão do certificado. Daqui a pouquinho eu já libero a lista de presença. Vou começar com a primeira pergunta, depois a professora Renata vai fazer, a professora Soraya. Como era sua rotina de estudos para concurso? O aluno Tiago perguntou, como que era a sua rotina de estudo? Conta pra gente. Bom, vamos lá. Meu microfone está aberto. É o seguinte, a minha rotina de estudos era o seguinte, eu acordava mais ou menos 7h30 da manhã, começava a estudar, estudava de mais ou menos 8 da manhã até meio-dia, parava meio-dia, que dava... porque é o seguinte, são 4 horas à disposição, mas na prática dava 3 horas líquidas, porque é o tempo efetivamente estudado. Eu anotava, 8 horas, comecei às 8 horas, parei às 9h20, aí dava 15 minutos de descanso, voltava às 10 não sei o quê, e anotava tudo, dava 3 horas líquidas de manhã, aí voltava mais ou menos, parava meio-dia, tirava o horário de almoço, dormia um pouquinho, porque para renovar para o segundo tempo. Começava mais ou menos às 2h30 da tarde voltar a estudar. Aí estudava mais ou menos até às 6, 7, parava de novo e voltava das 9 até 11, mais ou menos. Então, mais ou menos dava umas 7 horas líquidas. Eu estou falando isso no ápice, na melhor forma minha. Mas eu comecei, gente, começa pequeno, pessoal. Não adianta você querer, não, vou começar hoje, vou destruir. Não existe isso, pessoal. É igual academia. Você começa com 2, depois você, na primeira semana, depois você começa com 3, depois você começa com 4. É isso que o pessoal não entende, porque olha esse pessoal na internet e fala, nossa, eu comecei com poucas horas e fui aumentando. Tá, pessoal? Eu falei, essa rotina aí era o ápice quando eu estava bem rápido. Tipo assim, já uns 2 anos de estudo. Vamos lá, meninas, me ajudem. Aqui, ó. Vamos lá. Tem a... Rayane, você só estudava? Eu não escutei. A da aluna Rayane, você só estudava? Então, teve um período que eu trabalhei e estudei, tá? No começo, no primeiro ano, eu só estudava. A Débora trabalhava no Bradesco, me bancava todas as contas, tá? Gente, não é natural, se você ter alguém, a sua esposa te bancar, não se sinta humilhado por isso. 24. Muitas pessoas faziam piadinha, mas eu não entrava aqui e saía aqui, ó, porque eu sabia onde eu queria chegar, entendeu? Então, no começo eu só trabalhava, eu só estudava, aí no segundo ano eu peguei 6 meses que eu estudava e trabalhava, e depois eu só estudava. A pergunta da aluna Daiane Pereira. Você passou em vários lugares. Tinha algum específico que você queria? Então, porque é o seguinte, o concurso no qual eu passei nas vagas imediatas foi no Mato Grosso do Sul. Olha, engraçado, né? Foi o único concurso que eu fiz para oficial de justiça. E estou até hoje. Assim, me chamou muita atenção de Santa Catarina, porque eu queria muito morar lá na Grande Ilha, só que o tribunal de lá ele não quis me dar nenhuma garantia, porque o tribunal, você tem funções comissionadas, pessoal. Funciona o seguinte, quando você trabalha dentro de uma vara ou dentro do tribunal, você tem funções que você exerce. E eu pedi, não veio, sumiu a palavra, gente, para trabalhar lá no gabinete. Só que eles não deixaram, eu achei melhor continuar no Mato Grosso, mas, consequentemente, eu consegui retribuição logo em seguida, foi muito bom. Eu vou fazer uma pergunta até da Sara, porque inclui algumas que eu já vi. Ela pergunta o seguinte, você fez algum cursinho para te direcionar? Para quem não tem facilidade de estudar sozinho, você indica um cursinho?
Dica para quem vai iniciar os estudos para concurso agora, por gentileza. Estou saindo animada dessa palestra. Então, assim, eu acho, assim, eu sou polêmico nessa, eu vou ter que ponderar isso aqui, eu sou meio polêmico, sabe? Eu sou contra cursinhos, tá? Eu sou a favor de leitura de lei, e sou a favor de leitura de PDF, mas isso tem um fundamento. O fundamento é o seguinte: o estudo por meio de aulas, ele é um estudo passivo. Assim, faculdade é uma coisa, tá, pessoal? Faculdade você é embrionário, você está aprendendo. Mas depois você passou por um curso de direito, você pegar a videoaula, eu não sou a favor. Eu sou a favor de transcrição de aulas em PDF, porque você lê muito mais rápido. Então, cursinho, assim, eu vou falar aqui, pode falar o nome do cursinho, gente? Ou tem algum problema aí? Não? Ia requerer um pouco Pode falar. Não, assim, eu gosto muito do material do Estratégia, todo mundo conhece. É um material em PDF, sabe? E material do ponto dos concursos também. Então, mas no meu Instagram eu sempre falo, seguindo lá, GUZ concurseiro, eu sempre estou falando sobre isso. No meu Instagram vocês vão ter muito mais informação, muito mais organizado, né? Então, mas para você começar já, eu tenho até uma rotina lá no meu Instagram para quem trabalha e estuda. Eu fiz uma rotina, sugestão de rotina para quem está querendo começar. Você, para começar a estudar, você tem que escolher o cargo que você quer, relacionado com a área que você gosta, pegar o último edital, dar uma analisada, e já olhar o material e começar a estudar, gente. Tá? Não tem desculpa, não. Você tem alguma dica para quem vai prestar concurso para a FUMARC? Olha, a FUMARC é o seguinte. É assim, ó, tem um site que chama Questões de Concurso. Ele é muito importante para você analisar as questões. Eu utilizava ele demais. Chama QC, Questões de Concurso. Depois vocês olham lá, é muito legal. A FUMARC é uma banca muito parecida com a FCC, que ela cobra leitura de lei seca. Né? Então, você lendo a lei seca, o Tribunal de Minas, o TJ de Minas, eles adoram a FUMARC. Mas, basicamente, o estudo para a FUMARC é leitura de lei seca. Mas, por isso que eu falo, você tem que conhecer sua banca. Vai lá, tem o site do PCI Concursos também, que você entra, baixa as provas da FUMARC e faz algumas para você ver como é que é a cobrança. Tá? É muito importante saber a forma que a banca cobra, não só saber a matéria. Tem uma pergunta do Tiago. Quando estiver mais próximo da prova, o que você recomenda estudar mais? Eu recomendo fazer muitas questões. Revisão de questão. E, pessoal, presta atenção que eu vou falar com vocês aqui uma coisa. Não desdenhe de nenhuma matéria, não, tá? Não inventa de não querer ler alguma matéria ou não estudar, porque eu já vi muito candidato preparado cair assim. Tipo assim, não vou estudar física, não vou estudar regimento interno. O cara zera regimento interno eliminado. Então, tem que estudar tudo, tá? Sinto muito. É isso aí. A aluna Sônia, ela perguntou o que seria horas líquidas de estudo. Horas líquidas é o seguinte, como é que é o nome dela? Sônia. Sônia, horas líquidas de estudo é o seguinte, é aquela hora que você está efetivamente estudando. Eu não tenho nenhuma anotação aqui, mas é o seguinte, lá no meu Instagram também eu explico. É o seguinte, você anota a hora que você começa, vamos dar um exemplo. Você começou a estudar agora às 9h31, às 8h31 e parou às 9h40. Se a gente fizer a soma aqui do tempo que você estudou, deu 1h10, 1h10 líquidas. Aí depois você tira um descanso e volta às 9h30 até às 10h40 de novo. Mais 1h10. É isso que é a hora líquida, é a hora efetivamente estudada, porque as pessoas confundem. Estudei o dia inteiro hoje, estudei 12 horas. Mas você vê lá as horas líquidas dele, dá 6. Não é hora de exposição, é hora efetivamente estudada. Essa que é a HBC, horas de bunda na cadeira, ok? Inclusive, né, pessoal, Instagram, WhatsApp, Facebook atrapalha na preparação. Essas horas de Instagram
o WhatsApp não conta como horas líquidas. Exatamente. Inclusive, tem uma postagem minha em relação a isso. O celular é o ladrão das suas horas. O Alexandre perguntou o que você acha de fazer resumos? Você acha que é efetivo, não é efetivo? Tá, o resumo ele é muito interessante. Porém, meu amigo, é o seguinte. Quando você faz resumo, você gasta muito tempo. Eu não recomendo fazer resumo quando a sua prova está próxima. Só quando a sua prova está distante. O resumo, ele toma tanto tempo da pessoa que acaba que ela demora. Eu fiz muito resumo e perdi muito tempo. Eu não recomendo, não. Eu recomendo só anotações básicas. Claro que se sua prova não tiver nem data para fazer essa prova, pode fazer resumo, tá bom? Tem uma pergunta. Antes, tinha pergunta, com quantos anos você foi aprovada a primeira vez, ou Gustavo? Perguntaram isso. Quantos anos você foi aprovada? 25, não, 26. Eu tô com 37, menos 10, 27, mais ou menos 26. Aí eu fui, porque você aprovada até nomeada, acho que foi 27. Não tem essa data específica, mas acho que foi 27 anos. E uma pergunta que eu acho que essa é extremamente importante: como conciliar família, estudos, trabalho, gestão psicológica, inteligência emocional? Eu acho que esse é o X da questão, né? Então, esses fatores emocionais, psicológico, trabalho, faculdade, conta pra gente. Então, o fator mais importante nessa situação é a sua organização. Se você não for organizado, não vai dar certo, não. Eu falei isso outro dia e foi uma pergunta exatamente igual. A pessoa ela tem que ter organização. Ela tem que usar o final de semana. É porque as pessoas têm que entender que é o segundo trabalho. Estudar é segundo trabalho. É o trabalho após o trabalho, para galgar uma coisa melhor na vida. Só assim que a gente consegue alguma coisa. Eu sei que é difícil, pessoal. Eu sou realista. É claro que é difícil, mas não é impossível. Por isso que eu falo persistência. Porque as pessoas querem... Hoje a gente vive num mundo muito imediatista. A pessoa quer começar a estudar e quer passar no primeiro, quer passar no segundo, quer passar... Não, você tem que estudar até ser nomeado. E você, nesse processo todo, tem que ter organização e tem que ter o apoio familiar, né, pessoal? A pessoa que tem filho, ela tem que organizar com o maridão lá, ou com a esposa, entendeu? Então tem que ser... O projeto, ele é o que eu falo para as pessoas, o projeto ele é familiar, ele não é só seu, ele é familiar. Depende, muitas variáveis. A pessoa que começa a estudar, ela tem que sentar e falar, pessoal, quem pode me ajudar? Quem pode ficar com meus filhos? Porque eu trabalho, estudo e ainda tenho que cuidar das crianças. Porque eu tenho muitos seguidoras, né, que têm filhos. E essa é a grande preocupação. Então, mas não querem incomodar o marido. Porque ele estuda. Não, mas a gente está num projeto familiar. Se a esposa passa, a família inteira vai ser beneficiada. Então, é organização, projeto familiar e conversa, gente. É exatamente isso. Essa parte emocional, eu acho que tem meditação que você pode fazer, tem aplicativos de graça, tem muita coisa no YouTube, a meditação, a reza, contato com o Criador, pessoal. Não tem coisa melhor do que você, sabe, ter rezar, fazer o culto familiar. São essas coisas que fazem você chegar a uma questão psicológica e ficar mais calmo, menos ansioso. Uma pergunta aqui. Você tem vontade de fazer mais algum concurso? Tem mais algum lugar que você queira chegar? Então, tenho sim. Eu tenho vontade de entrar no Ministério Público do Trabalho, ser procurador do Ministério Público do Trabalho, do MPT. Mas, assim, por agora, eu não sei, porque vários fatores, sabe, pessoal? Porque eu não sei se eu quero mudar de estado, eu tenho que sentar, conversar, porque
se eu passar, eu vou lá para o Acre, eu vou lá para... E eu já morei em outro estado. Eu tô, tipo, a minha esposa é concursada em Minas, eu também. Então, são várias coisas que a gente tem que colocar no papel. Não é só o dinheiro e o cargo, né? A gente tem que ponderar essas coisas. Pessoal, antes de fazer uma pergunta, eu liberei a lista de presença aqui. Vou até publicar de novo. Então, favor, preencher a lista de presença, porque só com a lista de presença o certificado vai ser emitido. Acho que para finalizar, tadinho do Gustavo também, né? Vamos de uma última pergunta, né? Porque senão, né? Também ele tem que descansar, né, pessoal? Mas não deixe de seguir o Instagram, que o Gustavo vai ter super prazer em responder a alguma pergunta que ficou faltando. A Beatriz pergunta se tem alguma técnica para memorizar melhor a matéria. Vamos finalizar. Então, é o que eu falei, repetição, pessoal. Eu passei porque a técnica de memorização, ela depende muito da repetição. Eu falo muito com as pessoas que eu converso, mentoro, e no meu Instagram também, via direct, via caixinha de perguntas, que você deve estudar uma matéria durante a semana e fazer revisão dela. E depois de um tempo, você tem que revisá-la novamente, sabe? Geralmente, depois de um mês ou uns 21 dias, você fazer questões de novo. Eu falo fazer questões porque esse site Questões de Concurso, ele traz os comentários. É como se fizesse a questão e aprendesse a matéria. Então, nas minhas técnicas, eu passo esse tipo de coisa, entendeu? A memorização vem com o tempo. É isso mesmo, é ler várias vezes o edital. Geralmente, para uma prova, assim, normal, entre sair o edital e a prova, eu nunca recomendo a pessoa começar a estudar só depois que sair o edital, tem que começar antes. Não adianta querer começar depois que sair o edital, que é, em regra, 45 dias entre a abertura do edital e a prova, então é muito pouco tempo, né? Então, então, é um conjunto de técnicas que faz você chegar à memorização. A técnica do Zoom também, sabe? Antes de finalizar, Raquel, eu queria fazer umas considerações finais, tá? Claro, pode, eu vou te passar a palavra, né, Gustavo? Mais uma vez, agradecer, né, a sua disponibilidade, a sua história é encantadora, emocionante. Eu tenho certeza que nossos alunos, a gente recebeu aqui o feedback no chat e eles ficaram agradecidos. E muitos alunos viu, né, no mesma situação, em que nada estava favorável e você foi lá e falou que é possível. Então, por suas palavras. Pode passar, vou te passar para as considerações finais. Assim, eu queria primeiramente, antes de fazer minhas considerações finais, agradecer a vocês, professoras, Raquel, professora Renata, professora Soraya, a Faculdade Kennedy promove, por me dar essa oportunidade de falar. Eu queria falar o seguinte, pessoal, que a gente tirar a ideia que servidor público não trabalha, tirar esse mito social, que eu não sei de onde partiu, que as pessoas que trabalham no serviço público não estão engajadas com o serviço. A gente, no serviço público, estamos precisando de pessoas que entram com a mentalidade de trabalhar, de ter engajamento com a população. As pessoas estão muito carentes no nosso país, principalmente nesse momento. Então, ter essa mentalidade na hora de estudar, não vou estudar para virar um marajá, não existe isso. Isso não existe na prática, tá bom? E, por fim, eu queria falar 4 frases para vocês, que eu acho que essas frases me impactaram tanto. A primeira é o seguinte: se você quiser ter uma coisa que você nunca teve, você deve fazer uma coisa que você nunca fez. É a primeira frase. A segunda frase é o seguinte: o conhecimento, ele só se multiplica quando você divide o conhecimento. Sabe, as pessoas, a gente está num mundo tão individualista que a gente esquece que a gente faz parte de um só. Então, compartilhe conhecimento, pessoal, o máximo que você puder. Eu fiz isso na minha caminhada e parece que volta. Deus volta para o seu Criador, manda,
tudo volta. Tanto que eu passei desse tanto de concurso, eu passava material para todo mundo, ninguém era meu concorrente, eu era meu próprio concorrente. Então, você é seu próprio concorrente. Não fique com essa mentalidade individualista. A gente está precisando de gente para compartilhar, para um conjunto. Terceira frase. Estude sempre para ficar em primeiro lugar. Eu coloquei essa mentalidade no Mato Grosso do Sul e eu passei em terceiro. Então, coloque isso na sua cabeça. Sempre estude para ficar em primeiro lugar. Se você estudar para ficar em primeiro lugar, você vai passar. Eu garanto. E quarto, faça tudo bem feito. Na sua vida, faça tudo bem feito. É só isso que eu queria falar. Eu só tenho a agradecer a vocês. É muito bom isso. Falar para o pessoal. Muito obrigado. Professora Renata? Gustavo, quero agradecer a sua disponibilidade. Como eu disse na parte da manhã, eu acho que suas dicas não é só para se passar num concurso público, eu acho que é uma lição de vida. E, gente, eu acho que essas 4 palavras que ele faz aí nas considerações finais é para a vida mesmo, é para qualquer meta, qualquer foco que vocês colocarem na vida. E quem já foi meu aluno aqui, teve um semestre que eu finalizei com a seguinte frase: você é do tamanho dos seus sonhos. E eu falo que, agora, quando você disse essas frases, me fez lembrar, né, esse ponto que eu falei com os alunos, que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. E quando se paga o preço, acho que a meta, você é a prova viva de que a meta é possível de cumprir. Então, quero agradecer muito, Gustavo. Eu acho que nesse momento de pandemia, as suas palavras trouxe conforto e incentivou vários que aqui estiveram presentes. Muito obrigada. Professora Soraya? Gustavo, só tenho a agradecer. Como eu disse de manhã, realmente a ideia de que o funcionalismo público não trabalha não é verdade. A gente vê isso na prática. E para o oficial de justiça é bem mais complicado, porque, como você falou, é a mão grande do juiz que tem que ir lá resolver onde o juiz não vai. Então, assim, parabéns pelo seu empenho, parabéns pela sua disponibilidade de incentivar tantos alunos nesse momento tão complicado. E, pessoal, peguem as dicas do Gustavo e estudem bastante, porque vale a pena. O preço que você paga nos estudos, lá na frente você vai ser recompensado quando você for aprovado num concurso. Então, vale a pena as horas de bunda na cadeira. Obrigada, boa noite. Queridos alunos, essa foi nossa aula magna. Gustavo, mais uma vez, muito obrigada. Eu queria transmitir para você todo o carinho dos nossos alunos, todo mundo falando sensacional, muito obrigada, parabéns, queríamos mais, enfim, fiquem, é merecedor. E eu saio desse dia com a certeza que você é um vencedor, e que como é bom escutar, né? E aí você foi para o concurso público, mas existem vários desafios na nossa vida, e que se a gente desistir, não é a escolha, temos que persistir. Eu sempre brinco, né, com meus alunos, assim como a Renata faz no último dia, eu faço no primeiro, determinação. O mundo vai te dizer não, mas você vai te dizer sim, e você vai conseguir. Eu acho que essa é a mensagem. Vamos todos traçar os nossos sonhos, desafios e sermos determinados para alcançar, né, pessoal? Obrigada, pessoal. Até mais. Tchauzinho. Fique com Deus.